Olá, galerinha! Eu me chamo Ana Rita, sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, bolsista do programa Residência Pedagógica. O intuito desse vídeo é fazer com que vocês entendam um pouco sobre o que é a Idade Média, quem são os povos germânicos e os reinos germânicos. Vamos lá? Bem, a expressão Idade Média, ela foi cunhada pelos humanistas entre o século XV e XVI, eles veneravam a antiguidade clássica greco-romana e afirmavam que após a queda do Império Romano do Ocidente, teve início a um período aí que ficou chamado pelo obscurantismo, ou então de decadência intelectual, de retrocesso no desenvolvimento humano. Durante o século XVIII, sob a influência dos filósofos iluministas, a visão depreciativa da Idade Média ela vai atingir aí um auge, né? A cultura iluminista de exaltação ao progresso, à razão, à liberdade individual, eles vão contribuir para que a Idade Média ela fosse aí interpretada como um período que representa um atraso, né? Um atraso ao dogmatismo religioso. Já no século XIX, os adeptos do romantismo, eles vão se opor ao racionalismo, né, no século anterior, e eles começam a valorizar a Idade Média como uma época de fé e de tradição. É uma época aí de fonte de inspiração para aventuras, sonhos e paixões, né? Mas é somente no século XX que vai haver uma visão aí mais equilibrada da Idade Média, né? Estudos recentes, eles vêm mostrar que apesar de graves problemas sociais naquele período, né? Vai haver aí instituições e processos históricos importantes para o mundo contemporâneo. É onde vai iniciar, né, ou ganhar novas características. E também, durante a Idade Média, por exemplo, vão ser formados vários dos atuais países da Europa. Muitas línguas faladas atualmente também surgiram nesta época. A Igreja Católica ela vai tornar-se a mais importante instituição religiosa do Ocidente. Além disso, foi no final desse período que o capitalismo ele começa a se desenvolver. Por isso, vários historiadores eles consideram a Idade Média como um momento de nascimento do mundo ocidental. Para compreender, de fato, a Idade Média, é preciso também conhecer um dos conceitos, o conceito de feudalismo, né? Feudalismo ele vai referir-se ao sistema econômico, político e social que está caracterizado na Europa medieval. De forma geral, esse sistema ele vai atingir o auge na França, né, entre os séculos 11 e 13, quando vai consolidar uma sociedade fortemente hierarquizada, baseada nos vínculos de dependência entre as pessoas. Na Idade Média, a palavra feudo vai significar aí qualquer bem ou benefício que um rei ou um nobre poderoso ele poderia oferecer em troca a algum tipo de serviço prestado, né? O que era bastante comum naquele período. E um dos principais elementos que compunham o feudo no período medieval era, por exemplo, o castelo, o manso senhorial, que seria um terreno dedicado ao trabalho, onde os senhores, os servos, na verdade, eles iriam trabalhar para obter lucro para os reis. Os mansos servis, onde era um terreno dedicado aos servos e metade do que eles produziam seria também para os reis. As casas dos servos e as terras comunais, né? Uma terra que não era dedicada aí para nobreza, para o rei, mas para a comunidade, digamos assim. E as igrejas também era presente. Outro ponto fundamental é os povos germânicos. A gente precisa compreender quem foram esses povos germânicos. Bem, durante o século III, várias regiões do Império Romano elas passam a ser ocupadas por povos germânicos. Entre eles, os lombardos, os servos, os vândalos, os vigodos. E esses povos eles vão se organizar por meio da união de famílias, formando clãs e tribos. A sociedade germânica, ela era assim patriarcal e cabia ao chefe de cada grupo familiar tomar as decisões mais importantes, né? Essa forma de organização, ela vai dificultar a criação de um estado com poder centralizador.
pois vai atribuir aí grande valor às relações de parentesco. Após o fim do Império Romano no Ocidente, né, que vai ser aí no século V, diversos reinos germânicos eles começam a se formar no continente europeu. Entre esses reinos vai haver aí os anglo-saxões, os outógrados, os vândalos, os francos, e eles começam a organizar, na verdade, a criar uma organização política onde vai ser concentrada aí na figura do rei. O próprio reino era visto como sua propriedade, né? Além disso, a relação entre o rei e os súditos era baseada em lados de honra e de fidelidade. Por meio desse vínculo aí, vai haver direitos e deveres a serem cumpridos, né, por ambas partes, onde os súditos eles vão ser obrigados a servir enquanto os soberanos eles deviam doar as terras e proteger seus súditos. Assim, vai desenvolver-se a concepção de benefícios, ou seja, a doação de algum bem, geralmente a terra, e retribuição aos serviços prestados. Esses povos, eles tinham crenças, idiomas, valores culturais e formas variadas de organização políticas. Eles criaram diversos reinos, a maioria teve curta duração, né? Bem, segundo o historiador, por exemplo, inglês Perry Anderson, em termos políticos administrativos, ocorreu nesses novos reinos um lento processo de integração de elementos romanos e germânicos, né? Que a gente conhece como greco-romano. Em termos sociais, o resultado desse processo foi a formação de dois grupos distintos e sobre os quais se estruturou a sociedade. Uma aristocracia rural, composta de grandes territórios, de grandes proprietários, e o campesinato, que é completamente dependente dos donos das terras. E devido à miscigenação cultural entre romanos e germânicos, né, nasce aí um novo tipo de sociedade, que se tornaria a base dos atuais povos europeus, ou seja, uma sociedade aí que está presente naquele período da Idade Média.